Gostaria de fazer com vocês a leitura do texto da mensagem desta noite. Se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Que diz o seguinte: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém? Amém. Obrigado, Leandro. Você pode se assentar. Hoje nós estamos na penúltima mensagem da série Vida Frutífera. É uma série dentro da série da Carta aos Gálatas. E na semana que vem nós vamos, no mês que vem nós vamos dar continuidade, né, o final ali do capítulo 5, o capítulo 6 da exposição aos Gálatas. Mas nós abrimos esse parênteses dentro de Gálatas 5, 22 e 23, onde fala sobre essas 9 virtudes que compõem o fruto do Espírito, que caracterizam a vida daqueles que foram salvos por Jesus. A evidência da atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Nós já falamos sobre amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E hoje nós chegamos em mansidão, né? Faltando só domínio próprio. Os dois últimos são virtudes que eu procuro exercitar sempre que eu vejo que o Daronco está escalado para apitar o jogo do Fluminense. Não é verdade, André? André concorda comigo. Mas hoje nós vamos falar sobre essa virtude, a penúltima da nossa lista, e vamos entender melhor o que de fato significa ser manso. Como foi lido pelo irmão Leandro, o próprio Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Há uma promessa para aqueles que são mansos, para aqueles que em obediência a Deus, inspirados por Jesus, que se declara como manso, assumem isso no caráter cristão. E é interessante porque esse é um versículo que faz parte daquele trecho onde Jesus faz várias afirmações sobre o que é a verdadeira felicidade, conhecido também como as bem-aventuranças. Quando ele diz bem-aventurado, em algumas versões mais contemporâneas vai falar felizes são aqueles que fazem determinada coisa. E uma dessas coisas que Jesus diz em um dos seus sermões mais conhecidos é que bem-aventurados ou felizes são aqueles que são mansos. E a promessa para a mansidão é receber a terra como herança. Esse é um versículo que faz parte dessas bem-aventuranças, parte muito conhecida desse sermão tão profundo que é o Sermão do Monte. Imagina uma cena. Jesus está no início do seu ministério. Ele foi batizado, ele passou pela tentação do deserto, ele começou a chamar seus discípulos para caminhar com ele, as multidões começam a segui-lo por toda a Galileia, ele está se tornando alguém famoso do seu tempo, ele ensina, ele prega, ele cura, e um dia, vendo uma multidão, ele sobe ao monte e começa a ensinar, começa a pregar. E esse ensino se torna o sermão mais famoso de todos os tempos, o Sermão do Monte. Os primeiros ouvintes de Jesus ali eram judeus. E esses homens e mulheres, como judeus, eles tinham uma espera. Eles aguardavam por algo. E eles aguardavam, eles ansiavam pelo cumprimento das promessas antigas que eles aprenderam desde os seus antepassados, com a Torá, com os 5 primeiros livros da Bíblia, com a Bíblia dos judeus, a Bíblia, as promessas feitas pelos profetas do Antigo Testamento. Eles esperavam pelo Messias, o ungido de Deus, aquele que os libertaria. No entanto, as expectativas naquela multidão, elas eram, ao mesmo tempo que única, essas expectativas também eram diversas, até mesmo conflitantes. Existiam grupos políticos e religiosos que subdividiam o povo de Israel naquela época.
Um grupo conhecido como os fariseus, que as pessoas gostam muito de mencionar nos dias de hoje, às vezes até, assim, de forma, às vezes até equivocada, de forma rasa, né? Mas os fariseus, eles, por conta das suas características, das suas crenças, eles esperavam um Messias milagroso, que viria para cumprir a lei. Os saduceus, um outro grupo do tempo de Jesus, eles buscavam um libertador materialista, um libertador político, alguém que os governasse. Os essênios, um terceiro grupo, eles desejavam um líder ascético. Os zelotes, que era um grupo mais rebelde, eles ansiavam por um revolucionário que liderasse uma rebelião contra o Império Romano. Todos eles esperavam um Messias, mas cada um deles com suas particularidades em relação aos desejos, aos anseios principais do seu coração. E no meio dessas expectativas, Jesus faz uma declaração que parece contrariar todas elas. Quando ele diz: bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. E essa declaração de Jesus não apenas desafia as expectativas dos ouvintes daquela época do Sermão do Monte, mas também confronta a nossa própria visão cultural do que significa ser manso. Na cultura de hoje, assim como na época de Jesus, a mansidão é frequentemente vista como fraqueza. Ser manso é muitas vezes associado à passividade, falta de convicção, ou ser alguém que evita conflito com outras pessoas. Às vezes, aquele que tem temor a homens, ele evita o conflito por temor a homens e atribui a uma pseudo-mansidão essa sua, de alguma forma, covardia em ter que se indispor quando necessário. E a gente vai falar um pouco sobre isso no decorrer desse sermão. A visão comum de ser manso é ser alguém que não reage, que não tem voz, alguém que é conivente com as injustiças. No entanto, Jesus nos convida a reconsiderar essa visão equivocada sobre o que significa ser manso. Ele nos desafia a entender o que é a verdadeira mansidão. A mansidão é um poder direcionado para um propósito maior. A mansidão bíblica, na verdade, é uma expressão de verdadeira força e confiança em Deus. O pastor e teólogo escocês do passado, George Bethune, ele escreve sobre o fruto do Espírito e, em particular, essa virtude, quando ele diz: talvez nenhuma graça seja menos pedida em oração ou cultivada que a mansidão. Realmente, é antes considerada como pertencente à disposição natural ou à conduta externa, que, como virtude cristã, raramente refletimos que não ser gentil é pecado. Não ser gentil é pecado. Raramente nós refletimos sobre isso. E para entender melhor essa virtude, eu não gostaria de me ater somente no texto lido pelo nosso irmão Leandro, onde Jesus fala: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Eu gostaria de ir de onde Jesus cita essa bem-aventurança. Aí eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 37, a partir do versículo 3, onde Jesus faz essa afirmação. Salmo 37, do 3 a 11, a palavra de Deus diz assim. Salmo 37, você pode abrir a sua Bíblia, vai ser projetado também. A palavra de Deus diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como luz e que seu direito brilhe como o sol
ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa daquele que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará, mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. O que Jesus fala no texto que nós lemos no início? Felizes são aqueles que são mansos, pois o quê? Herdarão a terra. O que o salmista conclui no 11? Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. À luz desse texto, a primeira questão que eu gostaria de trabalhar com você é entender sobre o que é mansidão. O que de verdade é mansidão? Quando Davi fala isso ao escrever esse salmo, quando Jesus cita esse salmo lá no Sermão do Monte, quando Jesus se revela como manso e humilde. Para entender plenamente o que Jesus e o salmista querem dizer com mansidão, nós precisamos de uma definição bíblica dessa palavra. Gálatas 5:23, a palavra manso, citada por Paulo aos irmãos da Galácia, é a tradução de uma palavra grega que descreve um cavalo selvagem que foi domado. Observe, esse animal ele não perdeu sua força. Esse animal ele não foi golpeado. Ele não foi tirado dele a sua capacidade. Não foi tirado desse cavalo a sua força. Ele não foi enfraquecido. Mas é um cavalo selvagem, um cavalo forte que foi domado. Esse animal não perde sua força, mas agora essa força, ela está não somente controlada, mas também canalizada para um propósito específico. Logo, mansidão não tem a ver com passividade, mas uma característica ativa, descrevendo a maneira na qual devemos tratar os outros. Logo, a mansidão, ela não é um sinal de fraqueza, mas de força. Ela está muito relacionada, assim como bondade e benignidade caminham juntas, mansidão e domínio próprio também caminham juntos. Sendo que mansidão, embora pareça uma palavra passiva, o conceito bíblico de mansidão, ele é ativo. É a forma como nós agimos para com o outro. É uma força sob controle. Cavalos selvagens que foram domados. Imagine esse cavalo selvagem, poderoso, forte, que antes era indomado. Um cavalo assim, indomado, ele tem o poder de causar uma grande destruição. Não é verdade? Um cavalo indomado, bravo. No entanto, quando domado, esse cavalo se torna extremamente útil, porque ele permanece forte, mas a sua força agora está canalizada e controlada para propósitos específicos. Ele tem uma força que não está fora de controle. Da mesma forma, a mansidão não é fraqueza, mas poder sob controle. É a habilidade de exercer poder com gentileza e com direção. No Salmo 37, do 3 a 11, que nós lemos no decorrer desse sermão, Jesus cita lá em Mateus 5,5, que foi lido pelo Leandro no início, antes do sermão, nós vemos uma descrição detalhada de quem é manso. O salmista começa dizendo o seguinte: mansos são aqueles que confiam no Senhor, que fazem o bem, que habitam na terra se alimentando do quê? Da verdade. É como começa lá, a partir do versículo 3, o texto que nós lemos. Ele continua falando: deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho no Senhor, confie nele e no mais Ele fará.
É uma descrição da mansidão, dos que são mansos, da relação dos mansos com o seu próprio Deus e com o mundo. A mansidão é, portanto, primeiramente, submissão a Deus. Nós somos como esses cavalos selvagens, indomados, mas que agora estão sob controle do seu Senhor. Os mansos são aqueles que confiam plenamente em Deus, que foram domados por Ele para fazer o bem e que se entregaram completamente à vontade de Deus. E a Bíblia ela é repleta de exemplos de mansidão. No Salmo 32, no versículo 9, o salmista adverte o seguinte: não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que são domados apenas com freios e cabrestos. Ao contrário, não obedecem a você. O salmista aqui está descrevendo um cavalo que ainda não foi domado, que está apenas com freios. E eu gostaria de fazer esse paralelo justamente com o tema central da carta aos Gálatas. Porque é nesse contexto que Paulo fala sobre a importância de ser manso. Qual é o tema central? O legalismo. O legalismo é como um freio em um cavalo indomado. E no Salmo 32, o salmista diz que regras impositivas, puras, que é o que o legalismo propõe, simplesmente o que eu posso, o que eu não posso, e não quem eu devo ser, e o que o Espírito Santo está fazendo em mim, é como um freio, é como um cavalo indomado e selvagem que só é controlado a partir de um cabresto, de um freio, de um instrumento externo, porém contra a sua natureza que o domina. Isso nos mostra que ter força, mas não ter controle sobre ela, nos torna como um cavalo ou uma mula selvagem, que é potencialmente destrutivo e sem utilidade. Um outro exemplo de mansidão na Bíblia é Moisés, um dos grandes líderes do Antigo Testamento. Números 12:3 diz que Moisés foi o homem, até aquele momento, o mais manso da terra. No entanto, Moisés não era um homem fraco, foi um grande líder. Um líder forte, quando necessário impetuoso. Liderou o povo de Israel através do deserto. A sua mansidão não era uma questão de temperamento natural, mas uma submissão deliberada à vontade de Deus. Uma submissão que confiava na direção e no propósito do Senhor na sua vida. A mansidão, ela age em nós assim como o fogo pode cozinhar ou destruir. A diferença é como ele é controlado. Nossa força ela deve ser usada com sabedoria e discernimento. Porque o mesmo fogo que pode cozer um alimento, ele pode destruir toda a casa. A diferença está em como esse fogo ele foi controlado. A mansidão nos capacita a agir com justiça, nos capacita a agir com misericórdia, a confiar em Deus ao invés de buscar vingança. Nos capacita a vivermos livres da comparação, da competição, que muitas vezes a sociedade nos impõe. A verdadeira mansidão é um desafio para nós, porque requer de nós submeter a Deus em todas as áreas da nossa vida. É reconhecer que nossa força e poder são dons de Deus, e eles devem ser usados para a sua glória e para o bem dos outros. Ser manso não é ser fraco, mas é ter força sob controle. E um controle vindo do alto. É viver em submissão à vontade de Deus, confiando nele. Confiando em Deus para a justiça. Ao desenvolvermos a mansidão como parte do fruto do Espírito,
nós vemos que através dela nós podemos encontrar felicidade e paz, porque a palavra do Senhor nos garante isso, como nós lemos no versículo 11 do Salmo 37. E por que nós encontramos felicidade e paz? Porque nós sabemos que a nossa força está sob o controle de um Deus que é soberano, de um Deus que sabe de todas as coisas, de um Deus que pode todas as coisas. E como seria a mansidão na prática? Já que nós entendemos o que é mansidão. O que é a mansidão na prática? Uma vez que entendemos a verdadeira definição de mansidão como uma força sob controle, a próxima pergunta é: como isso se manifesta na prática em nossas vidas diárias? A Bíblia nos dá exemplos claros e aplicações práticas de como nós podemos seguir isso. E primeiramente eu gostaria de entender com vocês que é importante a gente reconhecer que, segundo a perspectiva de Deus, a verdadeira felicidade ela está intrinsecamente ligada à mansidão. Em um mundo que valoriza a agressividade, que valoriza a assertividade, a mansidão parece contraintuitiva. No entanto, Jesus nos ensina que só é possível ser realmente feliz se formos mansos. Pois a mansidão envolve confiar em Deus e submeter a sua vontade. Poder descontrolado não faz ninguém feliz. O Salmo 37 diz que a felicidade dos mansos está relacionada com a confiança e a entrega total em Deus. No versículo 3 e 4 ele diz: confia no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. E ele satisfará os desejos. Deleite-se no Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. O salmista está falando de uma felicidade que não depende de circunstâncias, mas da nossa relação com Deus, sabendo que Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa provisão. E talvez esses dois versículos, o 3 e o 4, eles sejam, não só esses versículos, mas parte desse salmo, pelo menos, ele é retirado de contexto e fragmentado, e ele seja um dos versículos mais distorcidos de toda a Bíblia atualmente. Talvez você já tenha ficado em crise quando diz: confia no Senhor, deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. E o desejo do seu coração, ele não foi satisfeito. Aquilo que você almeja não foi realizado. E você pensa: há algo de errado comigo ou com Deus. Mas eu não sei o que há de errado comigo, porque eu estou fazendo tudo. E parece que Deus esqueceu da parte dele. Mas Deus, ele nos apresenta um plano aqui no Salmo 37. O primeiro que eu queria destacar é quando ele diz: alimente-se da verdade. Qual é a verdade? Jesus. Aquele que se apresenta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é nesse contexto que diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E isso não está falando sobre qualquer verdade. É a verdade. Assim como o salmista, ele usa o artigo definido sobre a verdade. Eu não estou falando que as outras verdades em relação às coisas desse mundo não têm valor. Mas quando Jesus fala, quando a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará, ele não está usando um versículo para que a gente possa usar Deus como canal de persuasão para uso indiscriminado desse texto sobre qualquer outra verdade. Qualquer coisa, qualquer aplicação desse texto para qualquer outra coisa é apenas anacronismo. É apenas usar Deus como canal de persuasão. É apenas desobedecer o mandamento de tomar o nome de Deus em vão. Que tomar o nome de Deus em vão é muito mais do que falar o nome de Deus em momento inapropriado. É também dizer que Deus disse algo que ele não disse. É usar o nome de Deus para afirmar algo que você quer. E como nós fazemos isso? Como usamos Deus como canal de persuasão e desobedecemos Deus quebrando esse mandamento? Quando você quer ganhar uma discussão, quando você não quer ser contrariado, aí você fala: Deus falou comigo.
Eu senti do Senhor que é para eu fazer tal coisa. Uma vez uma pessoa falou isso comigo. Falou assim, não, eu senti claramente o Senhor falando comigo para fazer isso. Aí eu falei, ele falou claramente. Então me conta como foi. Porque eu medito na palavra do Senhor. Não que o Senhor nunca tenha me dado sinais, direcionamentos para tomadas de decisões. Mas da forma como você falou, agora eu fiquei curioso. E a pessoa começou a gaguejar. Até porque foi uma decisão controversa, passível de alguns julgamentos por parte de outras pessoas. E às vezes temido ao julgamento, movido ao julgamento dos outros. Sobre questões, decisões que a gente toma. Eu não estou falando de tomar decisões erradas. Mas decisões que por vezes não vão agradar outras pessoas. Ou que pessoas que estão próximo de nós vão querer dar opinião. E às vezes a pessoa não tem nada a ver com isso. É uma decisão que só afeta a sua vida. Você não precisa usar Deus como um canal de persuasão. Embora Deus possa, sim, falar ao teu coração. Embora Deus possa, sim, de alguma forma, mover situações, caminhos, pessoas, para que você chegue a algumas determinadas conclusões. Eu não estou falando disso. Aí o texto fala, mas se alimente da verdade, se alimente de Cristo. Busca o Senhor, desenvolva um relacionamento com Deus, leia a palavra, ore, adore ao Senhor, cultue ao Senhor, sirva ao Senhor, viva em comunhão. Se alimente daquele que é manso para também ser manso. Porque a partir do seu próprio esforço, a única mansidão que a gente consegue é o conceito distorcido de mansidão, que é a apatia, a covardia, a omissão. Em segundo lugar, o salmista diz que quando nós nos alimentamos de Deus, nós confiamos no Senhor, quando nós fazemos o bem em resposta ao bem que Deus nos fez, e colocamos Deus como a nossa fonte principal de satisfação, nós teremos os desejos do nosso coração satisfeitos. Aí você fala, e agora? E se eu fizer isso tudo? Então quer dizer que Deus vai fazer tudo que eu pedi a Ele? Observe. O texto não está dizendo que necessariamente Deus vai fazer aquilo que o nosso coração quer. O texto está dizendo que, por vezes, as coisas que o nosso coração deseja não se realizam porque nós estamos desejando as coisas erradas. Quando nós nos satisfazemos em Deus, quando a nossa fonte de satisfação principal é o Senhor, Ele vai satisfazer. Enquanto a sua fonte de satisfação for o dinheiro, for relacionamentos, for sua carreira profissional, for qualquer outra coisa, seja material ou de realização pessoal neste mundo terreno, o seu coração não será satisfeito, mesmo que você alcance essas coisas. Porque nada disso é capaz de trazer satisfação plena à sua vida. Tem um livro que eu li no ano de 2007. Ele está aqui no meu gabinete, eu peguei, as páginas já estão até bem amareladas. Que foi um daqueles livros que se tornam divisores de água na sua vida. E esse livro se chama Em Busca de Deus. Eu esqueci de trazer, eu ia mostrar a capa para vocês. Ele é publicado pela editora Vida Nova. O autor é o pastor John Piper. Em Busca de Deus. Eu li esse livro em 2007. Ele fala sobre a verdadeira verdade bíblica sobre alegria, sobre contentamento, sobre satisfação. Esse é o tema principal que o pastor John Piper vai escrever em muitas das suas obras. Mas esse livro especialmente, então, se você anda insatisfeito, se você não tem conseguido desenvolver essa satisfação no Senhor, lê esse livro, Em Busca de Deus, do pastor John Piper. A partir desse livro, interessante, o pastor John Piper se tornou uma das minhas maiores referências. Um dos homens que Deus usou e usa constantemente para falar ao meu coração. Então, se você quer aprender mais sobre isso, leia esse livro, Em Busca de Deus, do pastor John Piper. Para a gente ser satisfeito, o que precisa acontecer não é Deus realizar aquilo que a gente deseja, mas o nosso coração mudar,
naquilo que a gente mais deseja. E eu não estou falando que eu e você não possamos ter desejos legítimos na área de relacionamento, na área material, na área profissional, em qualquer outra realização pessoal. Mas isso não pode dominar o seu coração. Isso não pode estar à frente da satisfação em Deus que você deve buscar diariamente. Eu não estou falando também que Deus não nos abençoe com essas realizações. Se a gente parar a pregação aqui e começar a fazer, eu vou dar oportunidade, ligar o modo Assembleia de Deus, vamos dar oportunidade para cada um contar aqui uma bênção que Deus deu, profissional, material, relacionamento, cura, o que seja. Certamente nós teremos muitos irmãos trazendo à frente, e Deus faz. Mas o que o Senhor está dizendo é que apesar de todas as bênçãos que Ele nos dá, em nada disso pode estar a nossa satisfação a não ser nele próprio. E como isso se conecta com a mansidão? Um dos meus comentaristas bíblicos preferidos, William Hendrickson, ele comentando o Novo Testamento, ele vai dizer que a palavra mansidão significa sossegado. Somente corações satisfeitos são sossegados. Você já percebeu como pessoas insatisfeitas, pessoas que nunca estão satisfeitas, são agitadas, são inquietas, não conseguem ficar em paz e tiram a paz de quem está em volta? Porque está faltando mansidão. E por vezes essa falta de sossego, ela acontece porque a pessoa está buscando se satisfazer em coisas materiais ou passageiras. E quando nós fazemos isso, esse sossego, ele é frágil. A mansidão também nos liberta da necessidade de buscar vingança, a necessidade de querer nos comparar constantemente com os outros. Quando confiamos na justiça de Deus, nós podemos deixar de lado a amargura, a rivalidade. Mateus 11, 29 diz o seguinte: Jesus ele nos convida a tomar o seu jugo e aprender dele, pois ele é manso e humilde de coração. Isso nos dá descanso para as nossas almas, sabendo que nós não precisamos carregar o fardo de nos defender, de nos comparar. Aí a segunda dica literária da noite: Manso e Humilde, do pastor Dane Ortlund. Ele é filho do pastor Ray Ortlund, que se aposentou recentemente, homem de Deus. O filho dele, Dane Ortlund, escreveu esse livro publicado pela Thomas Nelson. Então, se você não tem, segunda dica da noite: Manso e Humilde. E esse livro ele escreve a partir do que Jesus diz e está registrado lá em Mateus 11, 29. O que significa nós confiarmos, crermos em Deus, uma vez que Ele mesmo, Jesus Cristo, se declara como manso e humilde. Viver em mansidão é viver em liberdade. Liberdade da tirania, da comparação, da necessidade de provar o nosso valor e da pressão de reagir com vingança diante das injustiças. É viver com confiança de que Deus está no controle de tudo e Ele está no controle de tudo e sendo justo, nós podemos descansar. Viver em mansidão é viver em liberdade. Mansidão na prática é confiar plenamente no Senhor, agir com justiça, agir com misericórdia, viver em paz, viver em liberdade, sabendo que é o Senhor, o nosso defensor, o nosso provedor. E quando nós vivemos em mansidão, nós encontramos essa felicidade profunda e duradoura que a palavra de Deus nos promete. Por último, eu gostaria de pensar com vocês sobre a recompensa dos mansos. Porque tanto Jesus quanto o salmista falam de uma recompensa para aqueles que são mansos. A terceira e última parte da nossa exploração sobre mansidão é essa: a promessa que Deus faz aos mansos. Tanto em Mateus 5,5, quando Jesus afirma que os mansos herdarão a terra, como lá no Salmo 37, no versículo 11, quando o salmista, inspirado por Deus, diz a mesma coisa. E essa promessa ela é presente, porque em Cristo nós já somos herdeiros do seu reino.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 17, ele diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso significa, de certa forma, que já herdamos a terra. Aqueles que buscam o reino de Deus e sua justiça desfrutam das bênçãos de Deus aqui e agora. Não plenamente, mas uma demonstração, um ensaio da plenitude dessa herança. Porque nós temos o privilégio de viver sob o governo de Deus, experimentando a sua provisão, da sua paz, participando da sua missão no mundo. Mansidão nos permite viver em paz. Podemos descansar na certeza que Deus é o nosso defensor, que Deus é o nosso provedor. Essa herança presente é um vislumbre da herança maior que está por vir. Então, essa recompensa também aponta para uma herança não só presente, mas principalmente futura. A promessa de herdar a terra também tem uma dimensão futura. Porque a Bíblia nos fala sobre um novo céu e uma nova terra, onde nós habitaremos com Deus em perfeita harmonia. Em Apocalipse 21, 1 ao 4, João descreve essa visão gloriosa como novos céus e nova terra, onde não haverá mais choro, sofrimento, dor, morte. A herança futura dos mansos é a plena restauração e redenção da criação. Não mais a criação caída, afetada pelo pecado. E essa herança, ela não é conquistada pelos nossos méritos, senão não seria herança. Uma herança que não está sujeita à taxação, como as heranças do mundo presente. Mas é um presente a partir dos méritos de Jesus. Aquele que viveu de forma perfeita. A vida perfeita que nós não conseguimos viver. Que morreu a morte que merecíamos, como nós celebramos na ceia do Senhor hoje. Mas aquele que não ficou morto, mas que ressuscitou, garantindo, a partir da sua vitória contra a morte, essa herança eterna. E essa herança, essa promessa, essa recompensa, traz para nós implicações presentes. Porque saber que nós temos uma herança futura nos dá esperança e motivação para viver mansidão agora. Sabendo que aquilo que é nosso, eternamente está guardado e garantido pelo Senhor, deve fazer de nós pessoas mansas, sossegadas. Podemos enfrentar desafios, injustiças com paciência, sabendo que a nossa recompensa final está garantida, mesmo que não haja recompensa aqui e agora. Podemos viver de maneira também generosa, de maneira sacrificial, servindo, doando, se doando, porque nós confiamos plenamente que Deus está trabalhando para o nosso bem. E a nossa verdadeira e maior herança está segura nele. E é o Espírito Santo que deve trabalhar em nós, nos capacitando a viver em mansidão. Porque a herança que temos em Deus é um presente. Algo que nós não conquistamos pelo nosso esforço, mas recebemos por meio de Jesus. E é o seu Espírito que nos transforma e nos prepara para viver em sua presença para sempre. Por isso, tanto Jesus quanto o salmista dizem: os mansos herdarão a terra. Essa promessa é tanto uma realidade presente como uma esperança futura. Em Cristo, já experimentamos as bênçãos de sua promessa, da sua presença, da sua provisão. Apenas aguardamos a plena realização dessa promessa na nova criação, nos novos céus, na nova terra. Viver em mansidão é viver em confiança e submissão a Deus, sabendo que a nossa herança já está garantida, não por aquilo que a gente faz, mas naquilo que Cristo fez por nós. Caminhando para a conclusão, eu gostaria de fazer algumas aplicações práticas sobre como ser manso.
A mansidão é uma virtude que ela se materializa na nossa relação com o próximo. Então ela precisa ter evidências palpáveis. E nós podemos aprender não com alguns exemplos de mansidão, mas com o próprio Cristo, que se declara como manso e humilde. É interessante que, escrevendo esse sermão, eu lembrei de Mateus 12:20, quando Jesus diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer o juízo. Jesus aqui está falando sobre aqueles que estão espiritualmente doentes. E a reação dos mansos com eles, como deve ser? O manso não é aquele que condena o fraco na sua fraqueza. Antes, ele trata com mansidão até que as fraquezas daquele que está fraco seja exposta pelo próprio fraco, para que o manso lhe ofereça o devido socorro, visando sempre a restauração. Quer um exemplo? Jesus e a mulher samaritana. A gente falou sobre esse texto algumas semanas atrás. Jesus estava diante de uma mulher pecadora, discriminada pela sua sociedade. Jesus, ele não faz vista grossa para o seu pecado, mas ele é manso com aquela mulher. Foi manso com aquela mulher pecadora ali no poço, até que ela mesma expôs o seu próprio pecado para Jesus. Quando Jesus começa a tratá-la com mansidão, ela mesma expõe para Jesus qual era a sua condição de vida naquele momento. Ela expôs suas fraquezas para que Jesus a tratasse. E assim Jesus o fez. Por isso que Jesus, falando a nós, pecadores, quando ele fala o seguinte: vinde a mim todos os que estão o quê? Sobrecarregados. Quando ele fala, vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão quebrados, porque eu sou o quê? Manso e humilde. Se você está quebrado, se você está despedaçado, o que você menos quer é se encontrar com um juiz tirano. Mas se você sabe que você tem um rei que não compactua com o pecado, com a injustiça, com o erro, mas que é manso. E mais, esse rei, ele não só é manso para te receber, mas tem poder para te restaurar. O que você mais quer é correr para os braços dele. E Jesus nos chama a sermos mansos como ele é. Aí eu te pergunto, será que os sobrecarregados estão vendo em você a mansidão de Cristo para que eles possam confiar as suas dores e os seus fardos? E para que você seja, não somente de forma alegórica, mas de forma prática, corpo de Cristo na terra? Será que a mansidão é tão evidente na sua vida, a ponto de fazer com que os outros se sintam à vontade, ou melhor, como William Hendrickson diz, sossegados na tua presença, diante de você? Isso mostra que nós devemos, ao mesmo tempo que sermos fiéis aos valores, aos ensinos da palavra de Deus, não devemos ser tão rígidos no trato a ponto de que os outros tenham medo de expressar, de confessar os seus pecados a nós. Às vezes as pessoas têm dificuldade até de expressar as suas opiniões diante da dureza, diante da rigidez das nossas palavras. Mansidão implica ser sensível a ouvir a opinião do outro. A sermos não flexíveis, de não ter opinião própria, mas sermos tolerantes em ouvir. Nem que seja para que você tenha a oportunidade de convencer o outro que ele está errado, com mansidão e com a verdade. Mansidão tem a ver na forma como nós tratamos nossas disciplinas espirituais. O que tem sido para você as suas disciplinas espirituais? Uma fonte de alimento da palavra de Deus, tempo de oração, que torna você mais manso, mais humilde,
mas parecido com Jesus? Ou é aquele momento para fazer um story, para mostrar, olha como eu sou santo? Às vezes, expondo uma realidade de disciplinas, de obediência, que não reflete com a realidade, que só servem para alimentar o seu ego e, de alguma forma, fazer com que os outros se sintam culpados por não fazer o que eles acham que a gente faz e, na verdade, a gente não faz. Mansidão nos leva sempre a demonstrar respeito à dignidade do outro, independente de quem ele seja e independente do que ele tenha feito. Mas como assim? De onde reside a verdadeira dignidade do homem? Na imagem e semelhança de Deus, que todo homem é portador, crentes e descrentes, embora essa imagem e semelhança tenha sido afetada e arranhada pelo pecado. Nisso está a verdadeira dignidade humana. É dessa realidade que inspirou o conceito, embora nos dias de hoje muito deturpado, de direitos humanos. Que a verdadeira dignidade não está exatamente naquilo que a pessoa faz, mas no fato dela ter sido criada. E por ter sido criada, ela é portadora da imagem e da semelhança de Deus. A partir desse respeito, a abordagem do manso é sempre visando o convencimento do erro do outro por uma persuasão humilde e nunca pela intimidação. Intimidação não é traço de personalidade, de temperamento, é pecado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele apresenta ali naquela carta uma relação extremamente complicada, uma igreja extremamente complicada, afundada em pecados. E ele não agiu com imposição, embora tivesse autoridade para isso. Ele vai pela persuasão humilde. Ele começa chamando aqueles irmãos de irmãos amados. Ele apresenta os indicativos do evangelho, para depois trazer as suas implicações. Para que eles enxergassem o erro, não simplesmente a partir do que Paulo queria que eles fizessem, mas a partir daquilo que Deus fez por ele. E a forma errada como eles estavam se comportando, como eles estavam agindo. A mansidão também evitará falas insensíveis, comportamento rude. Ao contrário, nós vamos buscar responder a todos com sensibilidade e respeito. Estaremos prontos para demonstrar consideração com o próximo. Cristãos mansos não sentem que têm a liberdade de dizer o que pensam. Em vez disso, são sensíveis às reações dos outros quando falam e consideram como o outro vai reagir, o que o outro vai sentir sobre o que você diz. Eu não estou falando que isso vai nos levar a faltar com a verdade. Pastor Sacha Mendes, um amigo muito querido, ele escreveu algo na sua rede social recentemente que ele diz o seguinte: falar o que pensa não é virtude. Virtude é pensar no que vai falar. E ele fala isso inspirado em Provérbios 15, 28, que diz: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. Crentes mansos entendem, que sabem, que quando as suas palavras, que inevitavelmente precisam ser ditas ao outro, vão ferir, procuram ao mesmo tempo que vão ferir, curar o seu irmão. Curar essas feridas com palavras de consolo, encorajamento e com o próprio evangelho. Jesus advertindo as 7 igrejas da Ásia Menor por intermédio de João. Nós podemos ver isso em Apocalipse 2 e 3. Jesus feria e curava. Ele apontava o erro, mas apontava a direção. Apontava os erros, mas não era indiferente aos elogios que ele tinha para cada uma daquelas igrejas. Ele reconhecia, primeiramente, as virtudes, mesmo que fossem menores.
para depois apontar o erro. E no final apontava a solução. Assim o Evangelho. O mesmo Evangelho que nos fere é o Evangelho que nos cura. O mesmo Evangelho que diz que nós estamos perdidos, somos pecadores, é o Evangelho que nos apresenta o Salvador. O cristão manso, ele não degrada, não deprecia o seu irmão. Não faz fofoca sobre alguém, mesmo quando esse alguém está errado. Os mansos se sentem afligidos pelo irmão que está em pecado, que está errado. E oram pelo arrependimento dele. Se colocam de alguma forma, se possível, à disposição para ser um instrumento para isso. Sim, os mansos se envolvem pessoalmente com aqueles que erram, buscando sempre restabelecer esse irmão com mansidão. Não é se envolver e fazer vista grossa. Nem Deus fez isso conosco. Foi necessário que Cristo fosse sacrificado em nosso lugar. Porque é mais fácil ignorar ou fingir que nada está acontecendo. O caminho da mansidão é se envolver para restaurar. A partir de setembro nós vamos ver em Gálatas 6 o apóstolo Paulo ensinando sobre isso, sobre agir dessa forma com aqueles que estão errados. E fazemos isso porque estamos cientes que nós também estamos sujeitos a tentações. Por isso somos mansos e humildes. Gostaria de concluir dizendo que mansidão, definida pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, não é fraqueza. Pelo contrário, é uma demonstração de verdadeira força e controle. Não porque nós somos fortes, mas porque o Espírito Santo tem nos liderado e nos guiado. É uma força que escolhe a paciência sobre a impetuosidade, a misericórdia sobre a vingança, a confiança em Deus sobre a ansiedade. Jesus nos mostrou que a mansidão é uma característica fundamental do seu reino. Ele nos chamou a viver de maneira diferente do mundo, a seguir o seu exemplo de força controlada, submissão à vontade de Deus. E diz para nós que esse é o verdadeiro caminho para a felicidade e para a paz. Que eu e você possamos sair daqui, meu irmão e minha irmã, dispostos a viver em submissão ao Espírito de Deus, permitindo que Ele transforme o nosso coração, nos capacite a viver de acordo com a vontade do Senhor. Que a mansidão, como força sob controle, seja tão evidente nas nossas vidas, que ela reflita o caráter de Cristo, apontando sempre para a esperança que nós temos em Deus. Por isso, a minha oração é que o Senhor nos ajude a viver em mansidão, confiando plenamente na promessa de Deus, de que herdaremos a terra, esperando com alegria essa herança que o Senhor preparou para cada um de nós. Amém? Vamos colocar de pé para orar. Deus Santo, nós te louvamos, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, que é manso e humilde. E esse Jesus que é manso e humilde falou: vinde a mim. E se nós estamos aqui, nós estamos porque atendemos o chamado de Deus, o chamado do Senhor de ir até Ele. E se há pessoas aqui que ainda não conheciam o Senhor até esse momento, que eles possam também ouvir a voz do Senhor dizendo: vinde a mim, que sou manso e humilde. Que eles possam ir até a fonte de restauração, de perdão, de favor, de justiça. E depositar sobre a cruz todo o seu fardo, toda a sua condenação, e viver uma vida de mansidão, porque Cristo é o nosso exemplo maior de mansidão. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que nos fere, mas que também nos cura. Que possamos ser assim, mansos, agentes que refletem a mansidão do próprio Cristo. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.